Êxodo 17, versículo 8, diz assim, queridos: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Verso 9, preste atenção. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Repita comigo: amanhã tomarei posição. Mais uma vez: amanhã tomarei posição. Aleluia. No alto da colina, repita comigo: tomarei posição no alto, com a vara de Deus em minhas mãos. Versículo 10. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto. Repita comigo: subiram ao alto. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo de Moisés, para que nela se assentasse. Então Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. Versículo 13. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus, querido, um Deus que dá vitórias. Entenda algo aqui tremendo: Moisés estava saindo do Egito, e quando eles vão cruzando ao Sinai para a terra prometida, eles passam pela terra de Amaleque, os amalequitas. Então aquele povo, eles não dão passagem para o povo de Deus passar. E os amalequitas, o inimigo, eles resistem à passagem do povo de Deus. O diabo, ele vai tentar de tudo para parar você. Eles resistem e vêm para a batalha, e no meio dessa batalha, Moisés tem uma estratégia. Repita comigo: estratégia. Estratégia. Deus é um Deus de estratégia. Deus sempre dará estratégias para o seu povo. E você quer uma estratégia nessa noite? Jeremias 33:3: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Anunciar-te-ei coisas ocultas que tu não percebes, coisas que nem a NASA descobriu. Deus pode revelar para aqueles que o buscam. Deus pode revelar para você, querido, aquilo que a ciência ainda não entendeu. Deus pode revelar para o seu povo aquilo que ninguém compreende, porque ninguém explica esse Deus. Mas quando Deus decide revelar algo aos seus filhos, isso pode ser transformador, isso pode ser libertador. Tem alguém aqui ainda? Amados, Deus se revela. E Moisés disse assim a Josué: olha, Josué, amanhã você vai descer para a batalha. Enquanto você desce, eu subo. Enquanto você desce para a batalha, para guerrear, eu vou subir. Enquanto você desce, Josué, eu estou subindo. Amanhã eu vou tomar uma postura, eu vou para o alto, e você, Josué, vai para a guerra. O sucesso da tua vida na batalha, na guerra, é quando tem alguém lá no alto. Êxodo 17:9, Moisés fala assim: Josué, desça para o vale, e eu vou para o alto da montanha. Eu me colocarei no lugar mais alto, e eu cobrirei vocês.
E numa demonstração, e numa ilustração de cobertura espiritual, Moisés permanece como intercessor com as mãos para cima. Enquanto Moisés está com as mãos erguidas, o povo de Deus prevalecia. Mas quando as mãos de Moisés cansavam, os amalequitas prevaleciam. Enquanto Moisés está com suas mãos erguidas, o exército conduzido por Josué prevalecia. Mas as mãos de Moisés se cansaram. Mas espera aí, pastor, Moisés não é aquele que ficava face a face com Deus? Sim, até pastores cansam. Só que graças a Deus ainda tem uma geração de Arão e Ur. O reflexo da minha e da sua vitória é que nós temos que ter alguém lá no alto. Enquanto eu estou na batalha pelejando, eu sei que tem alguém orando por mim. As mãos de Moisés se cansaram. Então Arão e Ur pegam uma pedra, colocam debaixo de Moisés. Meu Deus, que cuidado com o pastor. Coloca a pedra debaixo de Moisés. Sabe o que significa isso? Oferecendo conforto. Porque muitas pessoas que entram no campo de batalha não entendem o que significa sobre demônios. As pessoas nem entendem o que é batalha espiritual, porque, amados, na batalha espiritual, os demônios eles vêm com retaliação. Você quer muito, mas isso vai exigir muito de você. Você quer fazer muito para Deus? Entenda uma coisa: você está entrando num ambiente aonde você vai ser perseguido, e eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso, que o meu nome está lá, que o inferno me odeia, mas eu louvo a Deus que está escrito na minha Bíblia, na sua Bíblia, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mãos erguidas significa vitória contra o inimigo. Mãos abaixadas significa derrota contra o inimigo. Mas ali Moisés não estava sozinho. Aleluia. Quem quer receber algo do céu hoje? Meu Deus. Diga comigo: toda atitude espiritual tem reflexo no mundo físico. Essa vida é uma vida de semente, de semeadura. Você semeia, você colhe. A colheita, de fato, ela virá. Mas a semente é você que escolhe. Aleluia. Toda atitude, repita comigo, toda atitude sobrenatural tem reflexo na minha vida natural. E toda atitude na minha vida natural tem reflexo na minha vida espiritual. Se eu não orar, o milagre não acontece. Se eu orar, o milagre acontece. Ou seja, uma atitude espiritual reflete no ambiente natural. E também uma atitude no ambiente natural reflete na minha vida espiritual. Eu quero colher sem plantar. Eu quero que Deus me abençoe, mas eu não consigo abençoar ninguém. Ai, aleluia. Toda atitude espiritual vai tocar na minha geografia natural, meu irmão. Se tivermos atitudes espirituais, isso vai reverter, isso vai remeter na minha vida natural. Se tivermos postura espiritual, isso vai mover no mundo físico. Eu quero analisar com você essa noite. Amados, eu digo para você, essa é a penúltima mensagem minha do ano de 2020. Eu estou pregando como se eu fosse morrer amanhã. Eu não sei se você está aqui receptivo. Eu não sei se o teu coração está como o coração boa terra. Eu não sei se tem alguma coisinha do diabo, de Satanás, tirando você dessa palavra. Mas eu não vou deixar, queridos, com que
eu não venha falar aquilo que Deus e o Espírito Santo me impulsionam a falar. Mas você precisa abrir seu coração, você precisa receber e você precisa dar uma resposta. Repita comigo: Moisés subiu no lugar alto. Fala para o teu vizinho: Moisés subiu no lugar alto. Moisés subiu no lugar alto e havia quem lutaria no campo de batalha. Fala assim para o teu irmão: enquanto um sobe, alguém precisa descer. Moisés nos ensina que a batalha precisa ser vencida primeiramente no campo espiritual. E tem muitas pessoas que acham que o resultado de ser abençoado é apenas no mundo físico. Ser próspero não é ter uma casa quitada, ter um carro quitado, isso e aquilo, mas a sociedade e o mundanismo e capitalismo ensina que isso de fato é algo de ser abençoado. Porque eu posso morar de aluguel e ser muito feliz de quem tem 5, 10 casas. Aleluia. Então, querido, a diferença na minha vida é as batalhas que eu venço no mundo espiritual. Está pegando aí? Amado, se você se posicionar, o que eu acho maravilhoso é o versículo 9 de Êxodo 17. Amado, cada palavra que eu leio na Bíblia, isso o Espírito Santo arremete ao entrar num novo nível. E quando eu leio a Bíblia, eu fico cada vez mais apaixonado pela revelação que o Espírito dá. Está escrito na Bíblia: amanhã tomarei posição no alto. Diga comigo: discernir o ambiente, corrigir a minha postura. Ele disse: eu tomarei posição. Posição significa postura. Ele diz o seguinte: eu tomarei posição no alto. Quem está trabalhando numa empresa quando o chefe não está, é uma pessoa, mas quando o chefe coloca o pé no ambiente, qual é a posição? Estou trabalhando. Isso devia ser com ele ou sem ele, mas quem está entendendo o que eu estou falando? Moisés diz assim: amanhã tomarei posição. Amado, você e eu precisamos ouvir o que o Espírito diz para nós nesse penúltimo culto do ano. É hora de se posicionar. Você e eu precisamos posturar, se posicionar, saindo do ambiente natural, do ambiente onde você está limitado. Eu preciso me posicionar. O seu posicionamento espiritual define a sua vitória no natural. Diga comigo: métodos radicais produzem resultados sobrenaturais. Se você quer viver o que você nunca viveu, comece a fazer o que você nunca fez. Você quer que teu marido mude? Mude você primeiro, porque a mudança começa primeiro em mim. Quando Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele falou num contexto coletivo, mas ele engloba essa mensagem, essa palavra, olhando para ele e dizendo assim: eu e minha casa. Ou seja, eu sirvo ao Senhor e minha casa serve também. E a minha posição no mundo espiritual vai definir a mudança no mundo natural. E porque eu oro às 6 da manhã, meu filho entende que eu estou orando. E porque você está no culto de domingo, pode falar, uma vez por mês, mostra que você está no mundo espiritual, posicionadíssimo. Fala assim para o teu irmão: é hora de se posicionar, é hora de subir. Aleluia.
Amado, por que eu preciso subir? Por que eu preciso subir? Eu estou fazendo uma pergunta. Por que eu preciso subir? Como? Eu não ouvi. Eu preciso subir, porque o meu posicionamento no alto faz com que eu tenha uma visão além. Já viu a águia? Quando ela pega a serpente, ela não luta com ela na terra. Ela pega a serpente e leva para cima. Uau, ninguém pegou. Amado, Moisés, diante dos inimigos, ele subiu, ele fez como a águia. Amado, existem batalhas que primeiro você vai conquistar no mundo espiritual. Existem batalhas que às vezes você fica confrontando com a carne. Às vezes você está numa batalha, numa competição, onde a carne luta contra a carne. Não, querido, você precisa se encher do Espírito. Eu quero te dar um exemplo, que é hora de se posicionar. Mas todas as vezes que você vem a esse lugar, a casa de Deus, esse é um lugar alto. Mas, pastor, a igreja está na geografia da cidade, no lugar mais baixo. Eu não estou falando sobre isso, estou falando de algo espiritual. A igreja está no lugar alto, eu afirmei. Mas pastor, a igreja não está em cima de uma montanha. Eu não estou falando de montanha. Eu reafirmo e digo: a igreja, a casa do Senhor, independente da placa, a igreja que prega o evangelho genuíno de Jesus Cristo, onde Jesus é o centro, a igreja é um lugar alto. Alto na revelação, alto no pensamento, alto na fé. Esse é um lugar alto. E eu posso ouvir um amém? O lugar onde a nossa igreja aqui, Ministério Novo Tempo, geograficamente falando, você percebe que ela está numa região baixa. Mas quando eu leio o Salmo 120 até o Salmo 134, são 15 versículos falando a respeito da peregrinação do povo de Deus naquele tempo. E o povo de Deus, eles entoavam, eles cantavam canções, eles iam adorar ao Senhor, eles iam dizendo o seguinte: abra a Bíblia comigo aí, você que tem a Bíblia nas mãos. Salmo 122. Aleluia. Salmo 122. Essas peregrinações aconteciam 3 vezes ao ano, nas festas de Páscoa, na festa de Pentecoste e na festa dos tabernáculos. Deus vai te pegar agora, irmão. O que você lê aí no subtítulo de Salmo 122, o que está escrito em negrito na sua Bíblia? Opa! Agora olha Salmo 120. O que está escrito? O quê? Cântico dos degraus. Cântico da subida. Aí você lê em Salmo 122:1 a canção que eles cantavam. Eles cantavam assim: alegrei-me quando me disseram, vamos subir à casa do Senhor.
Mas espera aí, pastor, essa igreja, geograficamente falando, está no lugar mais baixo. Toda vez que eu saio lá da Bom Jesus e venho para cá, eu nunca digo que eu estou descendo, eu digo que eu estou subindo, porque eu vou na casa de Deus, eu vou me alegrar, porque lá eu vou receber uma visão do alto. Eu posso dizer essa noite, eu me alegro de estar aqui. E tem pessoas que não conseguem ficar felizes diante de uma palavra dessa. Se fosse com 1 milhão no banco, estariam sorrindo, dariam até glória a Deus. Eu posso dizer, eu estou subindo à casa do Senhor, porque a altitude desse lugar não se delimita pela linha do chão. A altitude desse lugar é pela visão que nós recebemos a cada culto, a cada reunião, a cada palavra. Moisés venceu a batalha, foi no vale? Não, foi no alto. E esse é o primeiro dia da semana. E quando nós estamos aqui, nós estamos recebendo visão, nós estamos recebendo palavras do alto, nós estamos recebendo palavras proféticas. Quando você sai daqui, amado, você chega na sua casa e nessa semana você começa a contemplar maravilhas. Por quê? Porque antes de você ir para o vale, primeiro você subiu, primeiro você se encheu, primeiro você orou, primeiro você consagrou a tua semana, primeiro você recebeu a diretiva de Deus. A sua atitude aqui é o reflexo da sua semana. Aleluia. Então as estratégias para resolver aquele problema, querido, vai brotar daqui. Então o negócio que você vai fechar essa semana, tem profeta aqui ou não? O negócio que você vai fechar essa semana vai brotar daqui. A porta de emprego que vai abrir para a tua família vai brotar daqui. Porque é no alto que Moisés recebeu estratégias. Eleva os meus olhos para os altos, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas eu prefiro ficar embaixo. Mas eu prefiro ir para a batalha, porque afinal de contas tem que batalhar. Entenda uma coisa, querido, não adianta você lutar na força do seu braço se você não estiver forte espiritualmente. O problema é que você quer ir para o vale sem antes passar pelo monte. Meu Deus. O problema é que você quer ir para a batalha sem antes se renovar, sem antes se encher, sem antes Deus abençoar. Aleluia. Este é um lugar alto, mas você precisa ter a atitude correta. Diga comigo, Moisés manteve a postura. Presta atenção, querido. Moisés manteve a postura. Moisés resistiu o cansaço. As mãos de Moisés cansaram, mas Deus colocou pessoas do lado dele. Existem momentos que você vai até cansar, mas eu quero dizer para você, Deus vai levantar Arão e Ur para levantar suas mãos. Eu profetizo em nome de Jesus. Talvez você está cansado nessa batalha. Talvez você está cansado nessa peleja, mas o Senhor está levantando homens e mulheres que têm o espírito de Arão e de Ur para trazer conforto para você, para levantar as suas mãos e dizer assim: eu estou contigo. O Senhor está contigo. E quando você se cansar, esteja no lugar alto.
não esteja no vale. Mas se você estiver no vale, o Senhor envia um anjo para você, porque tem alguém que está lá em cima orando por você. Aleluia! É hora de você se posicionar para a vitória. Nós vamos fazer uma comparação agora. Diga assim para o teu irmão: agora nós vamos ouvir a pregação. 1 Reis 18, versículo 42. Aleluia. Aleluia. Nunca diga que não dá tempo. Para Deus não há tempo perdido, meu irmão. Para Deus não há tempo perdido. 1 minuto na presença dEle pode mudar a sua história. Por isso eu te peço, aonde você estiver agora, nesse ambiente que você está no seu coração, venha para a presença de Deus, entra no alto hoje. 1 Reis 18, 42. Então Acabe foi comer e beber. Repita comigo: mas Elias. Repita comigo: mas Elias subiu até o alto. Novamente, ele subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. 43. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele olhou e não viu nada. Disse ele: faça isso 7 vezes. Ele mandou. Volte para ver, versículo 44. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Ou seja, ele disse: eu vejo uma mão do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que vem a chuva. Aleluia. Queridos, Elias está no topo do monte Carmelo, junto com o rei Acabe. Elias acaba de orar, o fogo desceu. Elias acaba de confrontar os profetas de Baal. Elias ora, pede o sinal para Deus e fala: Deus, responde, para que todos saibam que tu, Senhor, é Deus. Então Deus responde com fogo. Deus consome todo o sacrifício do altar. Deus, através do seu fogo, lambe as águas que estavam em volta do altar. Então Elias, numa posição de alguém que está no alto, ele fala para Acabe: Acabe, come, bebe, aparelha o carro, prepara o carro, corre, porque para a chuva não te pegar. Mas não havia chuva naquele tempo, porque o próprio Elias profetizou que não haveria chuva, segundo a palavra dele, porque o povo vivia num ambiente de pecado, o povo estava totalmente contra Deus. Então o profeta se levantou. Entenda uma coisa, querido: Deus sempre vai levantar um profeta para confrontar aqueles que estão vivendo em um ambiente contra Deus. Deus sempre vai levantar um profeta ou uma profetisa para confrontar o pecado, porque profeta que passa a mão na cabeça não é profeta. Profeta, ele vai falar da justiça, ele vai falar sobre santidade, ele vai sempre denunciar o pecado e revelar a justiça de Deus. Foi assim na vida de Elias. Elias profetizou: não vai haver chuva, segundo a minha palavra. Então, após o concerto, após Elias ter orado, o fogo do céu desceu como sinal e aprovação da adoração de Elias. O fogo do Espírito Santo na tua vida é a aprovação de Deus. Mas aqui Elias, depois do fogo, ele pega e sobe. Ele sobe no alto do Monte Carmelo. E a gente começa a comparar os textos. Josué vai para o vale, Josué vai para a batalha. Acabe, o que ele vai fazer? Vai comer e beber.
Josué vai para a guerra, ele vai lutar contra agora Acabe, ele prepara o carro para comer e seguir o seu trecho. Agora a gente compara Moisés e Elias. Moisés subiu para o alto, Elias subiu para... Tem alguém aqui? Elias subiu para... Perceba comigo a importância de uma coisa: o posicionamento de Elias e o de Moisés, a atitude dos dois no alto faz a gente refletir. A atitude de Moisés e a atitude de Elias reflete no vale. A atitude de Elias refletiu numa terra seca, onde não havia água. A atitude de Elias trouxe chuva para aquela terra. Posso ouvir um aleluia? A atitude de Moisés no alto, com suas mãos erguidas, trouxe vitória para o povo de Deus. Nós temos dois homens espirituais, repita comigo: homens espirituais. Moisés subindo no monte para interferir na batalha, Elias subindo no monte para interferir no clima da nação. Diga comigo, uma postura espiritual interferindo no mundo natural. Perceba comigo o seguinte: os dois textos são paralelos, os dois sobem ao lugar alto, e eles trazem interferência celestial no ambiente. E é por isso que a gente vem no lugar alto, para que Deus venha interferir na nossa semana. É por isso que a gente vem buscar direção de Deus. Eu não venho aqui por causa do irmão, que ele é legal, que ele é bonito. Eu não venho aqui por causa da mulher mais linda da face da terra que está aqui na minha frente, a minha esposa. Eu venho aqui por causa do mais lindo entre os milhares. Eu venho por causa de Jesus. Amado, e o fato de você estar nesse ambiente, que é o lugar alto, a casa de Deus, querido, você nem consegue imaginar quantos livramentos o Senhor já deu para você. Você não tem nem noção, nós não temos nem imaginação das portas que Deus já está abrindo para nós essa semana. Você nem imagina da cura que Deus está fazendo na tua vida agora. Então, como aproveitar esse lugar alto? Diga comigo: discernimento. Diga novamente: discernimento. Amado, o que é discernimento? Discernimento é quando você olha uma cena e consegue perceber o que está por trás dela. Por exemplo, a mamãe tem um discernimento. Quando ela olha o filho com alguma amizade, a primeira oportunidade que ela tem, ela fala: não ande com essa pessoa, porque ela tem discernimento. Discernimento é quando você olha para uma cena, mas você vê algo além. Quer ver um grande exemplo aqui? Quem lembra das 3 cruzes? Jesus no centro, na cruz, do lado um ladrão, do outro ladrão. Isso fala lá em Lucas 23. Já deixa preparado aí, meu filho. Amado, 3 cruzes, Jesus no centro, um ladrão de um lado, da esquerda, um ladrão da direita. 2 homens, e eles estão na condição igual. Um olha para Jesus e não vê nada, o outro olha para Jesus e vê um rei. Jesus está no centro. Todos iriam morrer, sim ou não? Mas aqui, queridos, preste atenção. Aqui está a diferença de quem tem discernimento. O discernimento de um definiu a libertação do outro. Um recebeu discernimento, o outro não. Os dois estão vendo a mesma cena, só que apenas um olhou para a morte de Jesus. Lucas 23:42. Apenas um olhou para a morte de Jesus. Lucas 23:42, e disse assim,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro dizia o seguinte: se tu és o rei dos reis, salva-te a ti mesmo. Agora, o discernimento do outro foi o seguinte: se esse é o rei dos reis, então, por favor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Amado, o seu discernimento pelas coisas espirituais te levarão a viver uma nova vida. Nós estamos terminando o ano. Tenha discernimento. Jesus está voltando. Nós estamos terminando o ano de 2020. Nós não sabemos o que será daqui em diante, mas de uma coisa nós temos discernimento: Jesus está voltando. Lembra lá do cego de nascença? João capítulo 9, do 1 ao 5. Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos olharam, João 9, versículo 1, do 1 ao 5. Jesus viu um cego de nascença. Olha lá que está escrito, João 9, versículo 1. Aleluia. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Verso 2. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Ei, Jesus viu um homem, os discípulos também viram um homem, mas o discernimento de Jesus era o discernimento do céu. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Talvez você olhe para a sua situação, você não está vendo nada, mas eu oro para que no nome de Jesus seus olhos espirituais sejam abertos, para que você tenha discernimento de enxergar que essa dor não é para te matar, que essa luta não é para fazer você sofrer, essa pressão vai fazer você crescer. Você vai sair dessa mais próspero, mais abençoado, você vai sair dessa renovado, você vai sair dessa cheio de Deus. Alinha o seu coração ao discernimento do céu. Tenha a postura de alguém que está no alto. Aleluia. Amado, nós devemos ter a mente de Cristo. Apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2,16. Ele diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, quando eu olho para uma coisa, eu não devo olhar por aquilo que está acontecendo, eu devo olhar para aquilo que vai acontecer. Eu olho, a geladeira está vazia, mas eu fecho ela e digo: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor pode me abençoar para que isso esteja cheio. Eu olho talvez para o meu salário e digo: parece que é pouco, mas o pouco o Senhor faz multiplicar em muito, porque eu estou no lugar alto, e por estar no lugar alto a minha visão é outra, o meu discernimento é outro, e porque eu estou no lugar alto, a minha posição é de nobreza. Diga assim: você é nobre. Diga assim: você é nobre. Fala assim para o teu irmão: quando você está numa posição elevada. Não, diz assim, bate no peito: quando você está numa posição elevada, a sua atitude é de grandeza, é de nobreza. Perceba comigo algo, estamos terminando. Moisés está num ambiente de batalha. Você discerne isso comigo? A postura, a atitude de Moisés lá no alto do monte. Alto do monte é ambiente espiritual, quem está entendendo? Vamos classificar aqui. Moisés no ambiente de batalha, Moisés no alto do monte, ambiente espiritual. Mãos erguidas. As mãos erguidas de Moisés revela algo profundo.
diante do inimigo. Mãos erguidas significa: tem uma autoridade aqui. As mãos erguidas de Moisés significa o seguinte: você não vai invadir o meu território. As mãos erguidas de Moisés significa o seguinte: eu entrei nessa batalha, não foi para perder, eu entrei para vencer. As mãos levantadas de Moisés contra o inimigo é uma postura de autoridade. Já viu aqueles guardas de trânsito? Eles estão com o apito, eles estão com a farda, e quando os carros vêm, ele faz o quê? Stop car. Pare carro. Ele levanta as mãos e todos param, porque há uma autoridade. Quando Moisés olha para Josué e fala assim: Josué, amanhã cedo você vai para a batalha. Enquanto você vai para a batalha, eu vou lá no monte levantar as mãos. Quem gosta de filmes medievais? Os reis, naquele tempo, nas batalhas, eles nunca iam na frente. Sabe onde eles ficavam? Nos altos das montanhas. Os reis ficavam nos lugares mais elevados, porque se o time dele perdesse, se os soldados dele perdessem, a primeira coisa que ele fazia, ele corria. Mas aqui Moisés, ele subiu no lugar mais alto, ele levantou as suas mãos para declarar o seguinte: eu vou erguer as minhas mãos para o céu, porque é do céu que vai vir a resposta para essa peleja. Eu vou erguer minhas mãos para o céu. Que você chegue na sua casa, levante as suas mãos para cima e diga: Satanás, sai agora. Satanás, você não tem lugar nessa casa. Diabo, espírito de enfermidade, eu mando você embora agora. A postura de autoridade, a postura de vitória, a postura de quem quer vencer é mãos erguidas. Por que você já percebeu algo? Na igreja, a gente sempre fala: levante as mãos. Por que levantar as mãos? Você acha que isso não tem sentido nenhum? Você leu na Bíblia que Moisés levantou as mãos para obter vitória. Que você, aonde você estiver agora, levante as suas mãos. Você está obtendo vitórias. Você está obtendo vitórias, em nome de Jesus. Agora olhando para Elias, 1 Reis 18. Olhando para Elias, o mesmo cenário. Os dois estão no alto. Mas qual é a postura de Elias? 1 Reis 18. Versículo 42. Qual é a postura de Elias? Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu no alto do monte e dobrou-se. Ele, aqui né, Elias no alto do monte, ele ajoelhou. Ele se dobrou. Ele colocou o rosto entre as pernas. E sem olhar para o céu, ele disse para o seu discípulo: corre e vai olhar para o céu, vê se você vê alguma coisa. O discípulo olhou uma vez e falou: não vejo nada. Elias falou: veja 7 vezes. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Deus fala: olha, faça isso. A pessoa vai uma vez e fala: não vejo nada. E Deus fala: vai de novo. A pessoa fala: não vejo nada. Ei, aquele homem só viu a mão, que era um sinal de uma grande chuva. Ele viu o que? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem.
Você já viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Você tem noção da medida disso? Você tem noção da medida disso? Às vezes você olha algo que Deus revelou para você, parece tão pequeno, mas eu venho dizer no nome de Jesus, tudo aquilo que Deus revela, ainda que seja pequeno, um dia vai crescer. A postura de Elias foi se dobrar. A postura de Elias no alto. Posso falar? Pode, você deixa eu falar? A sua posição elevada deve levar você ao chão. Elias lá no alto, ele era quebrantado. A postura de Elias era humildade. A postura de Elias era arrependimento. Eu posso falar? Discerne o ambiente e corrija a sua postura. Se o Senhor me colocou numa posição alta, numa posição elevada, qual é a minha postura? Nós precisamos discernir o ambiente para ajustar a postura. A postura de Moisés na batalha contra os inimigos era posição de guerra. A postura de Elias para resgatar relacionamentos, a postura de Elias para trazer de volta chuvas sobre a terra de Israel. Sabe por que não tinha chuva? Por causa do pecado. A sua postura no alto para se reconciliar com Deus é se render. A sua postura contra o inimigo é levantar as mãos, é se posicionar e ir contra. Mas sabe qual que é o problema? A gente inverte. A postura nossa contra o inimigo na batalha é: tadinho de mim, eu não consigo, eu não venço. E a postura diante de Deus é assim: ninguém precisa de mim, eu sou o cara, não preciso que ninguém me corrija, não preciso que ninguém fale nada comigo, porque é Deus e eu e Deus, como diz aquela canção. A postura de Elias diante de Deus lá no alto, na alta posição, era de joelhos. Ei, tem pessoas aqui que Deus está mandando levantar, mas tem pessoas aqui que Deus está mandando se curvar. Tem pessoas aqui que Deus está falando: olha, você está numa alta posição. Então, diante do inimigo, haja com autoridade no nome de Jesus. Agora, para se reconciliar, para consertar uma vida de pecado, se dobre, se rende. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Mas tem hora que a gente precisa se posicionar como Elias, para resgatar o relacionamento, para retroceder diante dos erros. Qual é a postura de Elias? É renúncia. Repita comigo: renúncia, rendição, humilhação, humildade. Quem está no lugar alto precisa corrigir a sua postura. Eu vou fazer uma pergunta para você, seja sincero: você quer estar na posição elevada de Deus, que Deus quer colocar você? Pode mesmo continuar? Mateus capítulo 5, abre aí na sua Bíblia. Quem está recebendo do céu aí? Mateus capítulo 5. Em cima da sua Bíblia está escrito em negrito. Mateus 5, versículo 3, está escrito assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Outras versões está escrito assim: bem-aventurados os humildes de espírito.
porque deles é o reino do céu. Não está falando assim, ó, deles será o reino. Jesus, ele usou o português claro, ele não falou assim no verbo do futuro, né? Jesus falou assim, que ele recebeu, ou seja, feliz é o humilde, porque dele já é o reino. Mas sabe qual que é o negócio mais doido que só acontece lá na Avenida 33, lá no fundo do quarto? É quando Deus pega os meus olhos e faz assim, leia a Bíblia. Olha o subtítulo, está escrito o quê? Em cima, aí escrito em negrito: Jesus profere o sermão do vale. Ai meu Deus. Aonde Jesus estava? No lugar alto. Qual foi a primeira bem-aventurança? Eu estou arrepiando todo de Jesus. Ele fala assim, ó: feliz é o humilde. Feliz é o humilde, bem-aventurado é o humilde, bem-aventurado é aquele que se humilha, porque dele já é o reino dos céus. E quando eu olho para Jesus, ele tinha uma capa, ele tinha um manto, e quando ele olha para os discípulos olham para ele e falam assim: Jesus, quem vai sentar do lado direito? Quem vai sentar do lado esquerdo? Quem que é o maior aqui dos discípulos? Jesus olha para eles e fala: senta aí, vocês não entenderam nada. Jesus tira a capa, Jesus tira o manto, ele pega um avental, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia e começa a lavar o pé dos homens e dizer assim como eu fiz para vocês, faça com os outros, porque maior no reino dos céus é aquele que serve, é aquele que se humilha, é aquele que se rende. Humildade. Se você está no lugar alto, faça como Elias: eu estou diante desse Deus, eu me humilho. Diante do inimigo eu fico de pé, mas diante de Deus eu baixo a bola. Diante do inimigo eu fico de pé para guerrear, porque Deus me deu autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões. Mas quando eu estou diante de Deus, que está confrontando a minha vida com o pecado, eu baixo a bola, eu me rendo, eu digo: sim, Senhor, o Senhor é Pai, o Senhor corrige o filho que ama, então bate mesmo, Jeová, me corrige, me muda. Monte é lugar alto, o sermão era do aleluia. Então, quer dizer, pastor, que se eu estou numa posição elevada, eu preciso ser humilde? No discernimento comum, entendimento, ou seja, no entendimento comum, o humilde é o mais fraco. No entendimento mundano, o menor é aquele que é o coitadinho, aquele que precisa ser ajudado. Agora no reino dos céus não. O humilde para Jesus é o maior. Para o mundo, uma pessoa, para ele ser grande, ele deve ser o maior. Eles até fazem classificações: o mais inteligente, o melhor jogador do mundo, o mais rico do planeta. Agora para Jesus, ele olha e diz assim: sabe quem é grande? Sabe quem é feliz? É quem é humilde. Ou seja, a minha posição elevada vai levar eu a ter uma reação de nobreza. Sabe quem é nobre? É aquele que olha para o outro e diz: posso te servir? Arão e Ur estão com Moisés na montanha. Moisés estava cansado. Arão e Ur. Você tem noção quem era Arão e Ur? Se Moisés morresse, sabe quem iria assumir o lugar? Ou seria Arão, ou seria Ur, ou seria Josué. Mas você tem noção do que eu estou falando? Quem foi para a batalha foi Josué. Quem morreria primeiro, Arão, Ur ou Josué? Você é inteligente?
Arão, Ur ou Josué? Josué, porque ele estava na frente da batalha. Mas sabe por que Josué não morreu? Porque tinha um Moisés de mãos erguidas. Mas se Moisés morresse, a competição iria ser entre Arão, Ur e Josué. Sabe o que Arão e Ur fizeram? Opa, Moisés está cansado. Opa, o pastor está cansado, que se lasque. Opa, o pastor, é pastor, tem que trabalhar até morrer. Moisés está cansado, eu vou pegar uma pedra e vou dar descanso para ele. Moisés está cansado, eu vou levantar suas mãos, eu vou orar junto. O posicionamento de Arão e Ur era igual daquele que estava de mãos erguidas, porque quando todos nós estamos no lugar alto, nós precisamos se unir. Arão e Ur, eles poderiam ter deixado Moisés cansar e a batalha perder, e eles falaram assim: a culpa da derrota é a culpa de Moisés, porque ele cansou. Meu Deus, não está nem escrito isso aqui. Deus está levantando uma geração que vai viver em unidade. Se o outro cansar, eu ajudo ele a levantar. Se o outro cair, eu estou perto, não é para pisar em cima, mas é para dar a mão. Se o outro errar, eu falo, vamos orar. Mas querido, entenda isso, humildade era o posicionamento de Elias. Entenda uma coisa, Elias orou, o fogo caiu. Ele poderia ter feito assim: já que eu orei, o fogo caiu, eu sou o cara. Sabe o que ele fez? Ele foi lá no alto monte e ele se ajoelhou, ele se dobrou, ele colocou o rosto no pó. Ou seja, quando Deus colocar você numa posição elevada, continue vivendo na humildade. Não se esqueça do lugar que você saiu. Não se esqueça do lugar que você saiu, porque no lugar alto que Deus te colocou hoje é para você abençoar os outros. Porque nós temos a unção de José, a unção que transpõe além dos muros. Eu profetizo que tudo aquilo que Deus abençoar o seu quintal, você vai ter para oferecer para os vizinhos. Eu profetizo que aquilo que Deus abençoar você com sabedoria, com inteligência, com poder, vai ser para abençoar o próximo. Isso não deve parar em você. Você não é represa, você é um rio. Elias, para alinhar a vida com Deus, ele traz de volta o seu coração, ele se humilha, ele se rebaixa. E o fato dele ter essa atitude espiritual refletiu na terra. Houve chuva na terra. Você quer que Deus traga bênção sobre a sua vida? Comece a se posicionar. Comece a se posicionar. Hoje, eu sei que tem pessoas aqui que precisam se curvar, que precisam se render a Deus, pedir perdão talvez das palavras que disseram. Tem gente aqui que precisa também se levantar, porque o inimigo está afrontando, o inimigo está reinando, e você não faz nada. Você se dá por vencido. Você não nasceu com esse pecado. Jesus disse: resiste o diabo, ele fugirá de vós. Você não nasceu com isso que te aprisiona. Eu estou profetizando, levanta a tua mão. Você não nasceu com isso que te aprisiona. Você não nasceu, para viver uma vida miserável. Você nasceu para ser mais que vencedor. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. É hora de se levantar. É hora de corrigir a sua postura. É hora de se posturar, porque a sua posição é elevada. E se a sua posição é elevada, a sua postura deve ser diferente. Enquanto todos estão mentindo, eu estou falando a verdade. Ah, mas se eu falar a verdade eu vou perder o emprego. Perco o emprego, mas não perca a minha salvação.
Se eu estou numa posição elevada, então eu devo continuar pecando? Não! Eu devo me sujeitar a Deus. Eu devo prostrar a minha vida e dizer assim: do jeito que eu estou, não posso mais viver. Então eu decido mudar. O problema é que muitas pessoas não discernem o ambiente, não ajustam a postura. Sabe o que é que as pessoas fazem diante do inimigo na batalha? Se curvam, se prostram. Diante do inimigo elas se ajoelham, elas se dobram, elas se rendem, elas fazem totalmente o inverso. Ao invés de fazer como Moisés diante da batalha, se levantar, elas se curvam. Agora, diante de Deus elas se levantam. Humildade. Deus resiste o soberbo. E se tem uma coisa, querido, olha para mim, é muito sério que eu vou falar agora. Deus não vai cobrar de mim isso. Quem tem ouvidos ouça, ou tapa os ouvidos, irmão. Deus resiste ao soberbo. Você tem noção o que é Deus resistir ao soberbo? Misericórdia. Agora o humilde, Ele exalta. Ah, pastor, eu não concordo com a igreja, eu não concordo com isso. O problema é seu. Deus vai tratar com a sua soberba, mas eu oro no nome de Jesus que Deus te abençoe. Se é para avançar, se é para conquistar, a minha postura é qual? Autoridade. Eu quero encerrar com esse versículo. E nós vamos ficar de pé, nós vamos orar. Apocalipse 5:10. Aleluia. Diga comigo: discernir o ambiente, corrigir a postura. Apocalipse 5:10. Está escrito assim, queridos: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a... Amado, quando eu tive a revelação disso, eu fiquei maluco. Eu falei: Jesus, que manto é esse? Diante do inimigo, eu me levanto, eu me posiciono diante do inimigo, da situação. A minha posição, sabe qual que é? Autoridade. Diante do inimigo, continua, deixa no versículo, meu filho. A minha posição é autoridade no nome de... Amado, nós temos que fazer como Moisés. Estamos no lugar alto, eu levanto as minhas mãos para declarar a vitória no vale. Muitas das vezes estamos como Elias, estamos no lugar alto, precisamos reconectar nossa vida com Deus, precisamos ser humildes, precisamos nos render, precisamos confessar as nossas culpas, as nossas mazelas, para reconectar a nossa vida com Deus. Diante do inimigo eu fico de pé, diante de Deus eu dobro meu joelho, eu me encurvo. A Bíblia fala em Efésios 1:3: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ou seja, diga comigo, se eu estou no lugar alto. Diga comigo, se eu estou no lugar alto, eu sou um bendito de Deus. Existem bênçãos espirituais que elas vão se manifestar em ambientes naturais. Nós fomos alcançados para reinar. Amado, sabia que você tem um duplo ministério? Diga comigo, reis e sacerdote. Diante do demônio que se levantou no seu trabalho, na sua família, o que você é? Rei
ou sacerdote? Rei. Diante do inimigo, você é o que? Rei, ou seja, você governa. Não é o diabo que manda na tua casa, quem manda é Deus. Não é o diabo que manda no teu casamento, você é rei, quem manda é Deus. A Bíblia fala que na coxa dele está escrito: Rei dos. Ele é rei de rei. Ele é Senhor de. Você não é cauda, você é cabeça. Você não é um coitadinho, você é rei, você é rainha. Você não é humilhado, você é Senhor. E Deus é o Senhor dos senhores. Deus é o Rei dos reis. Rei fala de governo, fala de autoridade. Agora, diante do pecado, vai pegar, irmão. Diante do pecado, quem você é? Rei ou sacerdote? Sacerdote. Só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. O sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Diante do pecado, você é sacerdote. Quem dominou você na vontade de parar de orar? O pecado. Você não sente mais a presença de Deus. Você precisa ser sacerdote, porque o sacerdote diante de Deus, sabe o que ele faz? Ele se humilha, ele se rebaixa. Todo sumo sacerdote, sacerdote do Senhor, ele tinha algo na sua cintura, e ali estava escrito o que? Santidade. Na testa estava escrito santidade. E ali estava escrito em várias cores, muitas coisas sobre Deus. Amado, se você é sacerdote na sua casa, é você que deve levar sua família para perto de Deus. É você que deve levar seus filhos a orar, mãe e pai. É você que deve exercer o seu sacerdócio na sua casa. Moisés está como rei no alto da montanha, cobrindo o campo de batalha. Agora Elias está como sacerdote, se humilhando, se rendendo. Você quer ver a chuva de Deus tomar na tua família, tomar conta da tua família, a chuva de avivamento, a chuva abundante de Deus? Você quer que as bênçãos toquem a sua casa? Seja sacerdote. Mas sacerdote é o pastor? Não. Nós fomos constituídos como reis e sacerdotes. Vamos ficar de pé, queridos? Diga comigo: discernir o ambiente, corrigir a postura. Há momentos na vida que as situações vêm para nos dominar. Há momentos na vida que os inimigos se levantam para nos derrubar. Mas quando nós temos a convicção de quem nós somos em Deus, nós nos levantamos. Talvez algo tenha feito você se prostrar. Feche seus olhos. Feche seus olhos, todos, feche seus olhos. Talvez algo fez você se prostrar.